Olá, tudo bem? Esse é o Momento Psi. Meu nome é Adrissa Moura, eu sou psicóloga, psicoterapeuta e mestre em clínica psicológica. E hoje eu estou aqui para convidar vocês para conversarmos um pouco sobre a separação conjugal e como ficam os filhos. Um tema já há bastante tempo, muito pertinente, porque as separações conjugais elas vêm sendo algo cada vez mais comum no mundo ocidental. E nesse último ano de pandemia, então, esse número aumentou. Em decorrência de vários fatores, né? De uma convivência muito maior do que as famílias estavam acostumadas, do estresse desencadeado por causa da pandemia, mudança de empregos, perdas financeiras e outras várias coisas que acabaram surgindo aí para as famílias darem conta e que acabaram muitas vezes acarretando essas separações. Por mais difícil que estivesse um casamento, né, difícil, sofrido e complexo de lidar, a separação conjugal sempre é um momento de luto, um momento de perda. E sempre acaba sendo difícil para todas as partes envolvidas, tanto para os adultos quanto para as crianças e os adolescentes. Claro que nesta administração desse momento difícil, os adultos, por disporem de um aparelho psíquico mais maduro e elaborado, em tese, devem lidar de uma forma mais tranquila com este momento. Os adolescentes e as crianças, já por terem um aparelho psíquico um pouco mais imaturo e ainda em desenvolvimento, em tese não lidam tão bem com esse tipo de crise. Então tem um pouquinho mais de dificuldade de elaborar as mudanças que decorrem desse momento difícil. Então é muito importante que se esteja atento a como vai estar a psique, a parte emocional dos filhos quando os pais se separam. Bem, existem formas de lidar com a separação conjugal que amenizam um pouco, né, o que pode vir de traumático daí, de difícil. É claro que sempre vai ser um momento no qual mudanças vão acontecer, perdas vão ser percebidas e todos vão sofrer, né? Mas é possível que o sofrimento seja amenizado se existir um certo cuidado com alguns fatores que são bem importantes. Um deles é a qualidade e a quantidade de contato que os filhos vão ter com aquela figura parental que não detém a guarda. Né? No momento, então, que houver a separação e a guarda ficar com só um dos pais, aquele que não tiver a guarda, que não estiver mais morando junto, é muito importante que se preste atenção nisso, né? No tanto que os filhos vão continuar vendo e na qualidade do seu convívio também. É muito importante que isso se mantenha e que se preste atenção nisso. Em relação àquele que detém a guarda, é muito importante que seja alguém do casal parental que esteja bem emocionalmente, psiquicamente e preparado para cuidar dos filhos, né? Que tenha a sua capacidade de cuidar bastante desenvolvida e saiba que vai ser um momento no qual isso vai ser muito necessário. Nos casos de guarda compartilhada, né, que está bastante comum ultimamente, as guardas compartilhadas, é muito importante que o casal parental tenha uma harmonia mínima entre si, né? E uma compatibilidade de ideias que faça com que eles consigam, então, exercer a guarda bilateralmente, né? É muito complicado a guarda compartilhada quando o casal tem muita dificuldade de se entender. A gente sabe que algumas separações decorrem justamente disso, dessa dificuldade de alguns casais se entenderem. Então é importante perceber se existe realmente a possibilidade de compartilhar a guarda ou se não vai acabar sendo um tiro no pé. Bom, essas questões são muito importantes e outras também que têm a ver com as crianças e os adolescentes, com as suas personalidades, a idade que eles têm naquele momento, se são meninos ou meninas, as relações que já mantinham com os seus pais, a rede de apoio que existe. É muito importante que tente se manter a rede de apoio, que tente se manter as relações familiares que já existiam, tanto com a família da mãe quanto com a família do pai, que isso mude o mínimo possível. Mudanças, um grande número de mudanças nesse momento não se recomenda, porque já existem as mudanças inerentes às separações, que todos têm que lidar,
e o sofrimento da perda do convívio, muitas vezes, ou do pai ou da mãe. Então, que tente se manter algumas coisas dentro do possível, pelo menos naquele momento inicial da separação. As separações, elas são crises, e como toda crise, elas demoram um tempo até uma reorganização. Então, existe um momento inicial ali de desorganização, depois de recuperação de algumas coisas, depois de reorganização e uma readaptação com uma nova normalidade, né? E isso nunca é menos do que 2 anos. Então, que os pais estejam cientes de que no período inicial é muito importante tentar se manter a rotina dos filhos, né? Muitos têm que acabar trocando de escola, trocando de cidade, de casa, perdem amigos, colegas do colégio, alguns perdem o contato com avós, com primos. Dentro do possível é muito importante que isso se mantenha, né? Para que os reflexos no emocional dos filhos sejam mais amenizados, né? Sejam menores, para que eles se sintam mais aptos a dar conta de tudo isso. O nível cognitivo das crianças também é importante nesse momento. O modo, né, como os filhos têm o apego, o vínculo de apego com o pai e com a mãe também é importante. Então tem uma série de coisas aí que precisam ser olhadas e analisadas e que muitas vezes os pais não dão conta sozinhos e precisam sim de um apoio profissional, né, de uma terapia que vá atender ou aos pais individualmente para orientá-los, ou a família como um todo, e muitas vezes para que se possam escutar as crianças e os adolescentes. Muitas crianças têm dificuldade de expressar verbalmente o que sentem, e aí com a separação dos pais, acabam somatizando, adoecendo com muita frequência, ou tendo problemas de conduta, né? Porque não conseguem dizer o que, nomear o que está fazendo elas sofrerem. Então, com a psicoterapia, geralmente, né, de uma forma lúdica, elas começam a conseguir botar para fora o que estão sentindo nesse momento tão difícil. Então é isso, é muito importante que se entenda que o rompimento da conjugalidade não rompe com a parentalidade. O que significa isso? Que os pais deixem bem claro para os filhos que, apesar de estarem se separando, eles continuam fazendo seus papéis de pai e de mãe. E que o amor em relação aos filhos não tem uma relação com aquele rompimento de casal, ou com aquele amor entre o casal que naturalmente deve ter acabado para que a separação aconteça. Isso é muito importante que fique claro para os filhos e que os filhos percebam um mínimo de respeito e consideração entre os pais. Que os pais evitem, principalmente na frente dos filhos, muitas discussões que podem ainda piorar a situação. Bem, esse então é o nosso assunto de hoje, né? Falando um pouquinho sobre esse momento de separação conjugal, as mudanças que acarretam, como que os pais podem lidar inicialmente. E para o nosso próximo vídeo, então, vamos seguir conversando um pouquinho mais sobre esse assunto, falando um pouco mais das atitudes mais adequadas e saudáveis dos pais em relação, então, ao sofrimento natural dos filhos em relação à separação e de como são as abordagens mais corretas, terapêuticas, para os adolescentes e as crianças quando os pais se separam. Espero ter auxiliado vocês, então, de alguma forma, e até o nosso próximo vídeo. Um abraço grande!